Ele diz exatamente isso. Existe uma orientação, um poder sobrenatural sobre a vida daquele que serve a Deus. Ele quer mostrar para mim e para você que existe uma realidade sobrenatural na nossa vida. E é necessário que nós tenhamos realmente essa condição no nosso espírito de saber que Jesus é o pão vivo que desce do céu e que nos dá vida. E que jamais teremos fome e jamais teremos sede. Porque se você for para o deserto, talvez em vez de Deus mandar uma guarnição de restaurante, pode mandar corvos para te alimentar, como fez com o profeta. Se você andasse com o povo de Israel no deserto, mais de 600 homens, num lugar onde não tem absolutamente nada, não pode plantar um pé de feijão, o arroz, não pode praticamente ter absolutamente nada, não existe a possibilidade de ter água, e Deus sustenta mais de 1,5 milhão de pessoas no deserto, porque Ele é o Deus que provê todas as coisas no deserto. Quando Jesus se apresenta com o pão vivo que desce do céu, aquelas multidões, aquelas 5.000 pessoas, Ele está dizendo para mim nessa noite que Ele tem poder de multiplicar toda a nossa vida. Amém? Amém? Talvez nessa noite você está escandalizado. E Jesus diz: vocês, meus discípulos, estão escandalizados. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirarvos? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E talvez nessa noite nós precisamos entender que o Evangelho é um Evangelho de confronto. Se nós vemos uma realidade de fome, nós vemos no Brasil 41% da população obesa. Se tem faltado comida na mesa de alguém, 41% do cidadão brasileiro, 180 milhões, existe em abundância. Se vemos essa realidade de cuidar da mulher gestante, você tem que entender que no mundo morre uma mulher quando vai dar à luz de parto a cada 1 minuto. Mata mais que a AIDS. Talvez o que Paulo falou: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A abundância que Deus tem dado, agradece, mas também participa. Meu irmão, a abundância daquilo que Deus tem dado, agradece, mas também participa. E Pedro então disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecemos que tu és o Santo de Deus. E replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo, referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Em toda a realidade, Jesus, que conhece todas as coisas, com toda aquela situação de confronto, sabendo que Ele é a verdade absoluta, Ele não nega essa verdade, mesmo que seja para os seus discípulos. Ele não passa a mão na cabeça dos seus discípulos. Ele fala assim: vocês querem também me abandonar? Se vocês não comer da minha carne, não beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Vocês não se realizam completamente. Vocês não vão ter a dimensão da eternidade completa em Deus. E Simão, então, talvez de uma maneira extraordinária, falando deles, que ele tinha palavras de vida eterna, ele diz o seguinte: está certo, Simão, mas tem alguém entre vós que é do diabo, e esse é Judas Iscariote. Talvez no nosso meio, por mais que nós gritamos sobre a palavra de Deus, por mais que nós queremos fazer coisas e eventos em nome do Senhor, sempre tem o demônio, o diabo, o mensageiro do inferno, o capeta, o irmão que dá lugar ao diabo, que não tem entendimento para saber que nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades. Presta a sua boca, presta o seu gesto, presta a sua atitude
em favor do reino do inferno. Jesus entendia exatamente isso, porque ele foi levado à cruz por um homem que andou com ele 3 anos, comeu do seu pão, que cuidava das suas finanças. Ele entendia perfeitamente. E a realidade de Deus para mim e para você nessa noite é que você deve despertar, que você deve entender que Deus não somente multiplica pães e peixes, mas Ele tem poder de fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. A palavra de Deus é para que você seja uma bênção onde você está. O salmista, no Salmo 24, diz, versículo 1, do Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, e os que nele habitam. O salmista, numa expressão extraordinária, ele não entende de intelecto, ele não é bom na teoria, ele é bom na prática. Ele entende perfeitamente que do Senhor é a terra e todos os que nele habitam. Amém? Amém? E para terminar, eu gostaria de ler o que Isaías escreveu no verdadeiro jejum. O povo de Israel jejuava e jejuava. E em Isaías 58, o profeta tem uma expressão de Deus. Ele diz que ele clama a plenos pulmões. Isaías 58, ele diz que ele clama em plenos pulmões. Não te detenha, ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda que procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Senhor. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuas, ou por que jejuamos nós, e tu não atenta para nós? Por que afligimos a nossa alma, o nosso corpo, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuidai do vosso próprio interesse, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e rixas, e para ferires com um punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz. Seria este o jejum que escolhi que o homem, se um dia aflija a sua alma e incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamaria tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cobri-lo, e não te esconda do teu semelhante? Talvez seja esse o verdadeiro jejum que Deus está clamando do nosso coração. E eu tenho